E eu quero começar aqui, eu acho que é bastante importante para mim, para todos nós da Auriverde, em especial, não quero me colocar à frente de nada nem ninguém, mas acho que é importante para um Brasil que precisa estar unido, porque a causa ela é justa, a causa ela é prioritária, que a anistia desses brasileiros que sofrem hoje é a união de um Brasil que luta para retomar a liberdade que perdemos. Um Brasil que precisa de todos juntos, na mesma trincheira, ombreados, ladeados, de braços dados, fortalecidos por aquilo que certamente vai nos mover e vai nos levar até o sucesso nessa batalha que será árdua, fácil não será. E nós precisamos todos estarmos juntos nesse momento. E é por isso que já há alguns dias eu tenho provocado o pastor Silas Malafaia para que ele estivesse aqui conosco, para que nós pudéssemos retomar essa conversa que sempre foi franca, sempre foi muito sincera, sempre foi muito verdadeira, independentemente de qualquer situação, qualquer obstáculo, qualquer adversidade que tenha surgido aí no meio, entendo que o nosso objetivo é muito maior do que qualquer situação que tenha ocorrido ali atrás. É por isso, pastor, que eu o recebo aqui na nossa casa, na Auriverde Brasil, que é a tua casa também, agradecendo a oportunidade, agradecendo a chance de ouvi-lo e dizer que eu tenho um profundo carinho, uma profunda admiração pelo senhor, que nunca foi apagada, em hipótese alguma. E quero abrir as portas dessa casa para que o senhor volte a frequentá-la aqui com o carinho que sempre teve, sempre foi recebido. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez à Auriverde Brasil. Bom dia, é um prazer, uma alegria estar com você e estar com essa sua audiência, essa turma gigante que te acompanha. Para mim é um prazer também. Eu tenho aprendido que a unanimidade é burra. A gente cresce na discordância. E todo mundo pensar a mesma coisa é o que estão tentando fazer no Brasil. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. Então, se não houver divergência, nós estamos igual à esquerda, que Zé Dirceu, o herói do povo brasileiro, o cara corrupto, condenado, e o escambau, e todo mundo dizendo a mesma coisa. Então, acho que a divergência é importante, a gente vai discutir, vai discordar, mas a maturidade vai fazer a gente entender que tem coisas muito mais importantes do que as nossas discordâncias menores. Então, vamos embora e vamos para frente. Desejo lhe dar um abraço no Rio, pastor. Desejo trocar esse abraço fraternal com o senhor. Correto, vamos embora. Pastor, acho que é importante a gente tem feito convite aqui desde o primeiro momento, desde o disparo daquela mensagem do presidente Bolsonaro, já tratando de Copacabana, no próximo domingo, 10 da manhã, a gente tem feito convite diariamente, repetidas vezes aqui na Auriverde. Entretanto, acho que é importante reforçar não só o convite para que 1 milhão de pessoas estejam em Copacabana, mas o motivo pelo qual ali estaremos, pastor. O que nós temos que entender, eu vou lembrar um pouco, porque não existe homem sem história, nem história sem homem. A gente não pode desmerecer a história. Então vamos lá. Olha como essa esquerda é hipócrita. A esquerda lutou por anistia, sabe para quem? Assassinos. E o cara morreu. Então, quando você está preso, mulheres de 70 anos, 67 anos, 65 anos, avós, donas de casa, isso é uma afronta à nossa inteligência. Isso clama ao céu, porque nós não estamos tratando de alguém politicamente. Olha, isso aqui é um grupo político que já estava armado e esse grupo já vinha planejando. Não! Gente do povo que estava protestando contra um governo que estava acabado de ser empossado. E outra, botar Bolsonaro nisso é a coisa mais ridícula, que o Bolsonaro estava na América. Como é que um cara comanda um golpe lá na América, como diz o Eduardo, comandou um golpe da Disney? Como é que é isso, gente? Quais as conexões entre essas pessoas presas, Bolsonaro e os outros 30 acusados? Nenhuma. Grande parte dessas pessoas já estavam pacificamente há 2 meses em frente ao QG do Exército, sem causar uma baderna. E outra, cadê os vídeos que o senhor Flávio Dino apagou
das câmeras de Brasília, para a gente ver quem é que quebrou, não quebrou, e uma outra golpe, onde o chefe do GSI, General Gonçalves, abre a porta do Palácio e da Água e conversa com pseudo-golpistas. Gente, isso é estranho. No fundo é o seguinte, Pittoli, nós estamos diante da mais terrível perseguição política da história do país. A anistia, a anistia que houve no Brasil, foi anistia para preso político, sim. Gente que queria implantar uma ditadura comunista, sim. Gente que pegou em armas, sim, até matou gente. Agora, não querer dar uma anistia para donas de casa, para aposentados, para pessoas idosas, isso é uma tremenda de uma vergonha, e desculpe a minha linguagem, de uma safadeza sem tamanho. Pastor, nós temos algumas questões envolvendo, por exemplo, dois pontos que para mim me incomodam muito, que é quem tolera o que está acontecendo e quem encoraja estes a manterem esse estado de coisas no Brasil. Precisamos olhar para estes, né? Quem tolera, né? E quem encoraja essa turma a continuar fazendo, está fazendo, como Alexandre de Moraes e sua trupe. Eu queria entender, pastor, do ponto de vista, inclusive, da Bíblia, do Evangelho, né? de toda a palavra, né? O que está reservado para estes, por exemplo, que não se sensibilizam com as falas dos garotos, filhos da Débora dos Santos, a mulher do batom na estátua, né, o Caio e o Rafael, que a gente tem veiculado também diariamente para tentar sensibilizar as pessoas. O que está reservado para estes que toleram e encorajam tamanha maldade, pastor? Há um texto na Bíblia, do Salmo 89, versículo 14, que diz que diante de Deus está a verdade e a misericórdia. A base do seu trono é justiça e juízo. Um dos nomes de Deus, no original do hebraico, Deus se manifesta o seu caráter através de vários nomes. Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus que provê. Ok? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E tem um nome de Deus chamado Jeová Tsidkenu, o Deus que é justiça nossa. Eu digo para você, Pittoli, esses caras podem escapar da justiça dos homens. Esses caras podem escapar, mas não vão escapar da justiça divina. Sabe qual é a nossa questão? É que eu e você, nós, estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Então, Deus não trabalha, e diz também um texto da Bíblia, de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, eu creio, você me perguntou, fez uma pergunta de cunho religioso, de fé e cristão, eu creio que vai chegar a hora dessa gente. Não importa quanto tempo isso venha acontecer, mas vai chegar a hora dessa gente. Porque a injustiça, se tem coisas, por exemplo, a soberba é uma coisa que Deus não suporta, não tolera, uma delas, a soberba. A injustiça contra o fraco, contra o pobre, contra o indefeso, isso aborrece a Deus. E essa gente vai pagar muito caro. Ou pelas mãos do supremo poder de uma nação, que é o povo, ou pelas mãos do supremo poder do universo, que é Deus. Porque, preste atenção, e no meu discurso eu vou dar uma palavra nisso aí. Quem é que sabe o que vai acontecer se botarem a mão em Bolsonaro e prenderem? Quem é que pode dizer o que vai acontecer com esse país, com essa nação? Então a coisa não é uma brincadeira. É uma coisa. Eu não estou aqui fazendo ameaça a ninguém. Eu não estou aqui dizendo nada, nem que vai, nem que não vai. Eu estou falando de hipóteses. Quem é que pode? Então, eu me lembro, eu acho que você vai se lembrar também, que por causa de 20 centavos na passagem de ônibus, o Brasil parou. E eu me lembro que naquela época, Eduardo Cunha já estava com tudo armado para tirar o poder do Ministério Público. Eu fui chamado pela Associação do Ministério Público em Brasília, os caras apavorados, me pedindo ajuda com os deputados evangélicos para votar contra, porque a Câmara estava armada. Quando o povo veio para a rua, a começar com a questão de 20 centavos de passagem em São Paulo, isso alastrou, e eu tenho uma memória razoável, né? Então,
Isso se alastrou, aí chegou até o Congresso a pressão do povo. E o Eduardo Cunha retirou de pauta. Porque quando um povo se manifesta, meu amigo, não tem senador, não tem deputado, não tem presidente, nem ministro de Suprema Corte, porque o povo é o supremo poder. E o brasileiro é pacífico por excelência, graças a Deus por isso. O brasileiro é pacífico. Mas só que chega uma hora que a medida de um povo se esgota. E isso que para mim é a coisa perigosa. Sabe? Não é aquela nação que o povo é politizado a tal ponto, não. Eu fico com muito mais medo, numa linguagem bem franca, de um povo que é pacífico, sabe? Que não gosta de briga, isso é muito bom, mas quando a medida desse povo alcança, é igual aquele cara que é quieto, eu sou um cara sanguíneo, então eu falo, mas não faço nada. Mas sabe aquele cara fleumático, que é quieto, que é calado? Esse cara, quando a medida estoura, é perigosíssimo. Então, eu temo, vou te ser honesto, posso estar até errado, Tolly, mas eu temo um povo muito pacífico, muito cortás. Quando a medida deles encher, aí a coisa foge do controle de qualquer um. Pastor, na mesma linha, quero ouvi-lo com relação às consequências, a sua palavra, pastor, para aqueles que sofrem com o que acontece hoje no Brasil. Onde eu quero chegar? Nós temos a família do Clezão, esposa e filhas, nós temos as famílias dos tornozelados, dos foragidos para a Argentina, daqueles que já estão presos, né? Porque a gente não consegue mensurar o tamanho do sofrimento daqueles que não foram contabilizados. Por exemplo, nós temos hoje 480 condenados pelo Supremo Tribunal Federal, mas por trás destes, mães, pais, esposos, esposas, filhos e filhas que sofrem as consequências disso, estão angustiados, né, para ver se de fato essa justiça venha a prevalecer em algum momento. Por um outro lado, um brasileiro que se sente muitas vezes impotente, né, está ali tentando encontrar um caminho para se libertar de tudo isso. Qual é a palavra do senhor para esses, né, que sofrem as consequências dessas decisões? Bem, tem um ditado brasileiro que diz que pimenta no olho dos outros é refresco. Eu fico imaginando, porque tem uma palavra também no Evangelho e na Bíblia, que é muito interessante, uma palavra chamada compaixão. Compaixão é sentir como se fosse, é se colocar no lugar do outro, sabe? Eu não estou com nenhum parente meu preso, eu não estou com nenhum parente meu condenado, eu não estou, mas eu fico pensando, e se fosse? E se fosse minha mãe? E se fosse meu irmão? E se fosse um filho meu? Então, a omissão é a pior das maiores das covardias. Esse é o primeiro ponto. Você, brasileiro, você pensa que não é importante? Todos nós somos importantes. O seu posicionamento. Eu tenho só 10 pessoas na minha rede social. Você é uma pessoa de influência. Você pode influenciar 10 pessoas. Você não pode se calar. E a minha palavra, eu sou um pastor, não deixei de ser um pastor. Que o Deus, que a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a consolação. Tem coisas que não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem nada, sabe? Só Deus para consolar o coração dessa gente e eles não perderem a esperança. O que é a esperança? A confiante perseverança no futuro. Não perca a esperança. A esperança é uma força motivadora para você continuar lutando, para você não desistir e para você acreditar na vitória. Esperança, a confiante perseverança no futuro. Em algum momento vai dar certo. Em algum momento vai mudar o jogo. Em algum momento essas pessoas vão ser liberadas em nome de Jesus, porque a covardia... Nós não estamos falando de quem defende Bolsonaro, pelo amor de Deus. A questão não é direita nem esquerda, a questão é uma questão humanitária. A questão é uma questão, não é eu gosto, não, eu odeio o Bolsonaro. Ninguém está discutindo isso, gente. Nós estamos falando de uma injustiça e de uma covardia, porque a Constituição, artigo 5º, cláusula pétrea, inciso 55, o duplo grau de jurisdição. Toda pessoa tem o direito de recorrer a cortes superiores.
Essas pessoas foram enquadradas como subversivas, como terroristas, querendo dar golpe de Estado para não terem direito ao duplo grau de jurisdição. E o artigo 102 diz quem é que tem jurisdição no STF. Lula e a cambada de cretinos e ladrões e corruptos foram julgados em todas as instâncias com amplo direito de defesa. E essas pessoas não têm. E a dificuldade de advogado de saber, a dificuldade de ver os inquéritos é uma vergonha. Eu quero dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal deixou de ser Supremo Tribunal Federal para passar a ser o Supremo Tribunal da Injustiça e o Supremo Tribunal Político, porque isso é uma política baixa, é uma vergonha. Pessoas inocentes que nem com pedra na mão estavam sendo condenadas a 14, 15, 16 anos e corruptos, com provas sobejas, com 30 anos de cadeia, como José Dirceu, liberados vergonhosamente. Quer dizer que os empresários que devolveram bilhões, alguém devolve dinheiro que não roubou? Devolveram bilhões das provas das roubalheiras. Todo mundo liberado. Dona de casa, senhoras, aposentados na cadeia como subversivos. Eu não posso me calar, eu não resolvo o problema do mundo, mas posso resolver o problema que me compete. Aliás, é aí que outro ponto, não dá para terceirizar também essa indignação. Não dá para eu ir em casa falar, o pastor Silas Malafaia no domingo vai falar por mim. É essa importância de todos na praia de Copacabana, Paulista 6 de abril, das manifestações, porque terceirizar a indignação também não traz resultado, né, pastor? Você está corretíssimo. Isso não é para se terceirizar, isso é para se participar. Isso é para estar num esforço, claro. Eu entendo, o cara está lá no Piauí, não pode chegar no Rio de Janeiro, tem questões econômicas, certo? A gente entende. Agora, a turma que pode pegar um ônibus, a turma que pode se locomover, os estados aqui perto, que estão mais colados com o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, muita gente pode chegar aqui, porque é importante demais. O povo, gente, repito, é o supremo poder de uma nação. Se a gente tiver... Eu não gosto de números, viu, Pitoli? Eu não gosto de números. Todas as manifestações que eu coordenei, a imprensa... pastor, quantos vão estar lá? Esse negócio de número não é comigo. Eu digo sempre assim, vai ter uma multidão e vai ter lá gente que a esquerda jamais conseguiu colocar. É isso que eu digo. Então, nós temos que ter lá uma multidão. Se vão ser 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil ou 1 milhão, ótimo. Quanto mais, melhor. Mas se cada um tiver a consciência da sua cidadania e do seu exercício e está presente lá, o povo vai marcar uma posição muito poderosa na questão de anistiar essas pessoas inocentes, covardemente condenadas. Pastor, uma outra pauta é a liberdade, né? Tão cara para nós. Eu disse há pouco para Alexandre Garcia, ao vivo aqui na Auriverde, o seguinte: nós, de fato, nunca tínhamos precisado experimentar da liberdade, porque em algum momento nós éramos aquela criança num cercadinho onde tinha total liberdade de brincar, mas dentro daquele espaço, com seus brinquedos ali, mas com uma cerquinha em volta ali, nada além daquilo. Nós brincávamos ali dentro, nós experimentávamos a liberdade ali dentro daquele cercado. Quando chega o presidente Bolsonaro e rompe essa bolha, não dependendo da grande imprensa para se eleger, para poder chegar ao poder, para poder vencer uma eleição, e a gente então começa a entender o que era a política no Brasil e queremos discuti-la nas redes sociais, nós temos essa liberdade tolhida. Então querem fracionar a liberdade, é a liberdade daquilo, mas não é a liberdade daquilo outro, enfim. Essa liberdade também é fundamental para a nossa manutenção, porque se a gente, de fato, começar a relativizar a liberdade, é o fim de um povo, hein, pastor? A base do Estado Democrático de Direito é a liberdade. O senhor Alexandre de Moraes, que se diz um defensor da democracia, como alguém que rasga sucessivamente a Constituição, pode ter a coragem de se achar guardião da democracia? Outra, que eu vou te falar, Pitoli, que muita gente não observou e a imprensa grande não deu a notícia devida. Eu tenho nas minhas mãos a decisão do Ministério Público da Espanha
quando o governo brasileiro, pedindo a extradição do Eustáquio, a extradição, a resposta do Ministério Público da Espanha é um arraso em cima desses caras. Eles dizem, em síntese, o que vocês falam que é golpe de Estado, para nós aqui na Europa, é liberdade de expressão. O cara manda as favas, essa safadeza, que estão pensando que a Europa ou a América é igual isso aqui, que tem uma grande parte de uma imprensa comprada por causa de grana e que fala o que eles querem. Então, isso é um documento, eu tenho ele em posse, incrível, do Ministério Público mandando arquivar e as favas essa perseguição contra o Eustáquio. Isso é muito importante. A imprensa brasileira, ó, quietinha, ninguém deu uma voz grande para mostrar isso, para mostrar que o mundo não concorda com o que está acontecendo com o Brasil, porque, no fundo, é cerceamento de liberdade. E, no fundo, então, nós temos uma ditadura do judiciário. E, com perdão aos membros do Poder Judiciário, é de um homem. Um homem que os seus colegas estão apadrinhando, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse é que está transformando o Brasil numa ditadura do judiciário e com muito respeito a desembargadores, juízes e membros de cortes superiores que não tem nada a ver com isso. Tá? Ele está sendo respaldado por seus pares no STF e transformando o Brasil também numa republiqueta de quinta categoria, igual a Nicarágua e a Venezuela. Pastor, 25 de fevereiro do ano passado, Avenida Paulista, 21 de abril, Praia de Copacabana e agora o próximo domingo. Qual é a análise do senhor do que nós enfrentamos ao longo desse último ano? Tivemos mais conquistas, mais perdas? Qual a análise do senhor do que a gente tem pela frente? Eu acredito que é um processo de amadurecimento. Você não derruba esse tipo de poder venal, esse tipo de poder que quer usurpar a liberdade do povo da noite para o dia. Só ver a história. Então, nós estamos colocando um tijolo em cima de outro tijolo. É uma construção. Mas, pastor, não mudou nada aí. Os caras foram indiciados. Aí, ó, o Bolsonaro foi aberto agora, né? E parece uma piada, né? O advogado de Lula que vai presidir. Isso é cômico, para não dizer que é trágico. O advogado de Lula é que vai presidir a questão de julgar se Bolsonaro se vai aceitar ou não. Meu Deus do céu. Isso é uma vergonha. Então, isso é uma construção diante de tanta maldade, e lamento te dizer, mas, mais do que nunca, o Bolsonaro está correto. Nós vamos ter que tomar muito cuidado na eleição de senador, porque, lamentavelmente, sabe qual é o problema, meu amigo? O problema não é a esquerda, o problema é uma direita vagabunda que se vende por cargos políticos. Esse é que é o problema. O problema não é a esquerda, não, amigo. Lá no Senado nós temos a maioria de centro e de direita. Mas é vagabunda que se vende, com exceções, é claro, certo? Porque se lá tivessem homens sérios que amassem o país, era só um recado do presidente do Senado para o presidente do STF. Se continuar, nós vamos abrir processos de impeachment aqui. Parem. Não é nem colocar o processo. Aquela conversa que nós sabemos de bastidor que eles fazem, certo? Era só isso. Mas para isso tem que ter homens de verdade. Então, essa eleição, eu tenho conversado muito com o Bolsonaro, essa eleição de senador, nós temos dos 54 fazer pelo menos 30. Aí, amigão, nós vamos ter uma maioria no Senado para ganhar a presidência, indicar a CCJ e acabar com essa patifaria. Porque, lamentavelmente, o maior responsável por esses desmandos é o Senado, que tinha o poder para dar um basta. Então, está na mão do povo. Está na mão do povo. Não está na mão de outro, não. Em quem nós vamos votar para senador? É 2 vagas por estado. Vamos botar lá quem? Vamos botar gente que é da direita. Mas quem é esse cara da direita? Ele vai para lá para quê? Para poder fazer pressão para ganhar cargo público? Como que nós estamos vendo? Vai ver o que Alcolumbre ganhou do governo. O presidente do Senado.
Vai lá ver, vai lá ver. A imprensa noticiou, aí alguém dizendo, ó, diretoria do Correio. Vai ver o que é que ele tem. Então, amigo, esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós temos uma direita que grande parte dela é vagabunda, vendilhona, pior do que a esquerda. Desculpa, mas é a verdade. É verdade, concordo, pastor. Agora, pastor, ao mesmo tempo, uma imprensa também que vai para o mesmo rumo, para o mesmo sentido, vendida, como o senhor já disse, e eu concordo plenamente, patrocinada pelo governo, e que agora, com as torneiras fechadas vinda dos Estados Unidos, o recurso que vinha de lá, com 3,5 bilhões de reais do governo Lula para patrocinar isso. E prova de que a gente luta contra todo esse sistema é que este evento do próximo domingo na praia de Copacabana, para quem acompanha as emissoras do Rio em especial, eu acompanho diariamente emissoras do Rio por conta do meu trabalho, ninguém menciona o evento do próximo domingo. Ninguém sequer trata do evento do próximo domingo, daí a importância das redes sociais que querem censurar, a importância da adesão da população na divulgação do evento, né, pastor? Deixa eu só voltar só um triquinho. Você sabe que todo ditador tem uma imprensa oficial. Todo ditador tem uma imprensa oficial. O que Alexandre de Moraes fez? Anulou as pesadas e milionárias multas da Receita Federal à Globo, jornalistas e artistas. Se você olhar a Globo, Globo News, o que você quiser, eles até criticam Lula. Não tem uma palavra de jornalista nenhum contra Alexandre de Moraes. O nome dele não é citado negativamente. Não tem uma. Porque está tudo comprado. Ele, meu amigo, é vergonhoso. Se isso aqui é um país sério, amigo, essa turma estava sendo julgada. Numa canetada, ele eliminou todas as multas milionárias da Receita Federal. Repito, a Globo, jornalistas e também artistas. Numa caneta. A Globo é a imprensa oficial dele. Por isso, Pinotti, que é fundamental essa imprensa alternativa, fora desse grande jogo que você acaba de falar, comprada por 3,5 bi de verba, só que o povo não come propaganda. R$10 compravam 30 ovos. Hoje é R$1 cada ovo. Um pacotinho de café, 40 e pouco. 5 quilos de arroz, 35. Vai para aí fora. O povo não come propaganda, mas é um jogo pesado para tentar botar uma cortina de fumaça nessa crise aí que nós temos. Então, é de fundamental importância que o povo nas redes sociais, que eu disse, você tem 10 pessoas na sua rede social, você é uma pessoa de influência. Então, vamos exercer a influência, vamos divulgar o evento de Copacabana, domingo, 10 horas da manhã, e, se possível, esteja lá. Pastor, e no ano passado, nesse mesmo tempo, conversávamos sobre o que o senhor levaria ali para o caminhão, e o senhor deu um spoiler, né? O senhor adiantou algumas das questões que o senhor trataria ali naquele 21 de abril em Copacabana. O senhor pode adiantar um pouco do que o senhor deve tratar no caminhão no próximo domingo? Eu vou centrar fogo na causa, ou nas causas, que levaram essas pessoas à prisão. Porque a gente centra fogo na anistia, e que tem que ser, e esquece o que levou essas pessoas a serem presas. Eu vou mostrar a farsa disso e vou dar nomes. Eu vou dizer para você uma coisa, Pitoli, vai ser o meu mais duro discurso até hoje em todas essas manifestações. Eu vou botar para quebrar. Não vou dar moleza, não tenho medo. Eu aprendi uma coisa na Bíblia. Ousemos com confiança falar. Não temerei, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não vou me calar. Cada um faz a sua participação. Se Deus me permite coordenar um evento desse, está lá em cima desse trio elétrico, eu não vou lá para trocar amenidades. Eu não vou lá para refrescar, eu vou lá para dizer a verdade, por mais dura que seja. Eu vou provar a farsa do golpe e vou provar os crimes de Alexandre de Moraes. A minha palavra vai estar sustentada nessas duas coisas. As provas de que golpe é uma farsa e os crimes de Alexandre de Moraes, para poder chegar e dizer essas pessoas têm que ser anistiadas, porque elas estão injustamente na cadeia. Essa vai ser a base da minha fala e não vai ser de brincadeira.
E o que a gente espera para o próximo domingo em Copacabana também será o mesmo modelo para o próximo 6 de abril na Paulista, pastor? Sim, o que o Bolsonaro, é bom você... o evento, quem comanda é Bolsonaro, não sou eu. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu apenas coordeno para Bolsonaro. Então, Bolsonaro, eu tenho uma relação com ele, eu casei Bolsonaro, eu conheço e tenho relacionamento com Bolsonaro antes do advento dele de presidente. E ele sabe da seriedade que a gente faz. E outra, o pessoal reclama, mas eu trato esses eventos, desculpa, com mão de ferro, porque você não tem ideia da fogueira de vaidade da guerra. Eu imagino. Você não tem ideia. E Bolsonaro, que é um cara muito inteligente, bobo é quem pensa que ele é bobo, eu não sou político. Não pertenço a partido político nenhum. Então, meu irmão, contrariar qualquer um, para mim não tem problema. Político, você sabe, é político, tem que fazer o jogo político, não pode contrariar todo mundo. Isso aí que é o jogo da política. Então, Bolsonaro, que não é bobo nem nada, e sabe da nossa seriedade em fazer o evento, porque eu aprendi o seguinte, você tem que pensar o povo lá embaixo. Não adianta fazer evento de 4 horas. 4 horas o povo em pé, cara. Quem aguenta isso? Quem isso aí bota 50 caras para falar, 30 repete a mesma coisa. E enche o saco do povo. Então, eu falei, Bolsonaro, vamos enxugar. Bolsonaro, é isso aí, Malafaia. Quem é que você quer que fale? Vamos falar esse aí. De vez em quando eu questiono o nome e tal, mas quem decide é o presidente. Então, lá é entre 10 a 14 que vão falar. Acabou o papo, que vai representar todo mundo. Porque ninguém aguenta. Imagina um povo num calor, 2 horas, 3 horas. Então, os nossos eventos, se você contar, da hora que começa a hora que termina, é 1h30, 1h40. Sabe? Sem churumela, sem blá, 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 sem babação. É aqui, pá, vambora. Quem vai falar, quem representa, para não cansar e não massacrar um povo que já está fazendo um esforço. Você já reparou como é que é a manifestação? Rapaz, o cara chega cedo, aquela montoeira de gente, uma do lado da outra. Eu não tenho que olhar para essa gente. Senhoras idosas, homens idosos, estão lá, uma coisa linda de exercício de cidadania, gente com deficiência. Cara, isso é mais importante do que eu em cima do trio, camarada. Sabe, eu fico olhando isso, eu fico emocionado de ver senhoras e senhores, gente que chega numa cadeira de roda. Cara, essas pessoas têm um valor muito maior do que eu que estou falando lá em cima. Eu tenho que respeitar essa gente. Então, nós fazemos uma programação enxuta. Bolsonaro sabe que nós não damos moleza para essa questão, limita o tempo da turma que vai falar, porque senão cada um fala meia hora e não vai também, vai explodir tudo, certo? E nós controlamos também, porque um trio elétrico não pode ter 150 pessoas. O trio cabe 100, então só 70, para poder andar, ter um espaço de locomoção que ninguém aguenta isso. Então, isso aí, meu amigo, é comigo. Eu contrario mesmo e está acabado. Porque a questão não sou eu, nem as pessoas, mas o evento em si. É isso que todos têm que entender. Pastor, pelo Brasil, pela liberdade destes que aí estão sofrendo, que nós estamos juntos, receba o meu abraço fraternal. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco. Desejo que, antecedendo a movimentação, a manifestação em São Paulo, possamos estar novamente juntos aqui e domingo estaremos próximos em Copacabana. Pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Se vocês da Auro Verde quiserem transmitir o evento a partir do meu canal do YouTube, porque eu vou estar lá com 5 câmeras, drone, com equipamento profissional, vocês estão livres para fazer a transmissão ao vivo. Muito obrigado. Não tem exclusividade para mim, não. Quanto mais gente assistir esse negócio no Brasil, e vocês hoje têm uma potência, uma força, quero te dizer que pode pegar o link e botar a transmissão sem problema nenhum. Queria deixar aqui aberto. Tá bom? Muito obrigado, isso, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ter outras. Deus abençoe você. Continue sendo essa trincheira em defesa da liberdade, da democracia, né? Da liberdade de expressão, do Estado Democrático de Direito e da verdade. Deus abençoe a todos, Deus abençoe as famílias, você, amigo que está nos acompanhando, a boa mão de Deus esteja sobre o nosso país. Obrigado, Deus abençoe a todos.